Oi, pessoal, tudo bom? Agora a gente vai ter uma palestra da Gina Harla sobre a expressividade do intérprete. Ela é intérprete de Libras. A gente vai contar com interpretação de Libras também nessa palestra, da Juliana e da Patrícia. E também teremos interpretação de português para inglês e de português para espanhol. Vocês podem escolher aí o canal, se quiserem ouvir as interpretações. Então, Gina, seja bem-vinda ao Poliglotar e obrigado. Muito obrigada, boa tarde a todos. Então, eu sou Gina Harla, sou tradutora e intérprete de Libras e vou falar sobre a voz expressiva do intérprete. Nesse bate-papo, nessa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o tradutor, o intérprete de Libras, e vou falar também, vai ser uma fala que vai abarcar também os intérpretes de línguas orais também, porque nós vamos falar, eu vou focar nas línguas, na fala oral, na interpretação oral. Então, tem algumas coisas assim, na minha fala, eu vou falar sobre língua, não vou entrar no mérito, em vez de falar idioma, eu vou falar em línguas, em língua. Tem algumas coisas que eu vou fazendo algumas pontuações. Você pode colocar o slide? Bom, a minha fala, então, vai ser sobre a voz expressiva do intérprete. Pode passar? Então, já foi apresentada, meu nome é Gina Harla, sou tradutora e intérprete de Libras. Essa foto aí é o meu sinal. Nós da comunidade surda, nós temos, cada um, dizemos que nós somos batizados com o sinal. Então, eu gosto muito do meu sinal, inclusive nós os surdos tentam tirar algumas marcas do português, que quando se faz sinal com alguma letra, alguma coisa que remete, né, a alguma outra língua que não seja Libras, então os surdos estão nesse esforço. E o meu eu até preferi manter, porque ele tem uma história. O meu sinal, ele tem muito a ver com a minha cor, a cor de pele. Quando eu fui batizada, eu trabalhava com crianças surdas, e elas diziam que eu era preta, e o meu sinal era de preto. Então, os surdos, que eram surdos adultos, disseram, não, ela não é preta, é feio falar que uma pessoa é preta, ela é morena. E aí me deram o sinal de moreno, né, que na época então se fazia com D no rosto, e me deram o sinal de moreno. E aí disseram, mas como é que é seu nome? É com G, aí colocaram Gina. Então, ele vai deslizando no rosto. Então, eu gosto bastante do meu sinal, da história do meu sinal. Pode passar? Bom, quando nós falamos em intérpretes de Libras, é normal que as pessoas pensem sempre em todo mundo mexendo a mão, um intérprete de Libras mexendo a mão. E eu digo que não estão errados. É isso mesmo. Mas também não é só isso, né? O intérprete de Libras também, nós trabalhamos quando é a versão de Libras para o português, nós trabalhamos também com a interpretação oral, né? E aí nós vamos falar, né? E aí o intérprete de Libras não trabalha só com a Libras também. Nós trabalhamos também com cabines, nós trabalhamos também com fones, trabalhamos também com microfone, também fazemos o mesmo trabalho que o intérprete oral faz também. Pode passar? Bom, então, esse trabalho, essa imagem que nós, quando pensamos em intérprete de línguas orais, nós temos uma imagem. Nós temos sempre uma imagem sempre de mexer com as mãos, mas nós também trabalhamos com a versão de trabalhar com línguas orais também, quando nós vamos fazer essa versalidade, quando nós fazemos a versão de Libras para o português. Isso normalmente acontece quando um surdo está dando uma palestra ou quando um ouvinte também está dando uma palestra em Libras.
né? Às vezes, quando eu estou com a comunidade de surdos, eu vou dar a palestra em Libras. E se tem pessoas ouvintes dentro da plateia, nós vamos falar, vai ter o intérprete que vai fazer a voz. Então, também trabalhamos com isso. Então, por isso que vai ficar muito parecida, digo que essa fala vai atingir a todos, porque eu vou falar alguns cuidados com a voz, algumas coisas assim. Tá bem? Também nós temos... pode passar? Nós trabalhamos muito em sala de aulas, trabalhamos também, como eu falei, com a interpretação. Temos ali uma outra foto, que é a interpretação fazendo, quando nós estamos, por exemplo, numa live e tem os surdos. Então, eu sempre trabalho também fazendo a voz também. E, normalmente, como muitos de nós, grande parte trabalhamos em escola, nós normalmente recebemos Feliz Dia dos Professores. E eu não sei se algum dia eu vou conseguir dizer eu não sou professora. A maioria dos meus colegas gosta, né? E eles também trabalham são professores. Eu agora que vou me formar em letras, né? Agora que eu vou me formar em letras, licenciatura, mas eu sou bacharel. Então, eu não sou professora, embora dê curso e tudo. Não é uma coisa que todo mundo pensa que é o intérprete de Libras é professor. Então, Feliz Dia dos Professores. Não, eu não sou professora, eu sou intérprete de Libras. Então, nós trabalhamos em sala de aula, trabalhamos em congressos, trabalhamos em hospitais, trabalhamos em interpretação comunitária também, trabalhamos em tudo, né? E eu costumo dizer, Gina, onde? Nós trabalhamos em tudo que é lugar, de diversas formas. Pode passar? Quando nós pensamos em voz, né, nós pensamos sempre, quando pensamos no surdo, nós até falamos, depois vai ter uma outra imagem, que o surdo é mudo. Né? E eu vou provar para vocês, vou dizer por que não é, né? O surdo não é mudo, porque eu costumo dizer assim, quando eu penso, por exemplo, quem não sabe falar japonês, aí eu pergunto para vocês são mudos em japonês? Quem não é, quando um japonês vai chegar para você, vai falar, e você vai trava ali, vai fazer sinal com as mãos, porque você não sabe. Mas a tua garganta, a tua vocalização, ela está normal. Ela está completamente normal. Mas como você vai falar aquilo que você não aprendeu? Como que tu vai falar aquilo que você não sabe? Como que você vai expressar aquilo? Né? Então, assim, o surdo ele tem voz. Ele não é mudo, porque o aparelho fonador dele é intacto. Eu, na realidade, tem mais de 30 anos que eu trabalho com surdos, que eu conheço surdos, e eu conheci na minha vida um único surdo, uma única criança que era surda muda. Só que ela teve problemas e ela teve que fazer uma tráqueo. Então, ela ficou muda. Então, realmente, era uma criança que, quando ia chorar, ficava... não saía nada. Então, realmente, essa criança é muda. Agora, acontece também que tem pessoas mudas. Ela nasce com problema, como se a pessoa nasce com problema no olho, a pessoa nasce com problema na audição, a pessoa também pode nascer com problema nas pregas vocais. Então, ela pode nascer muda, sim. Eu tenho uma prima que eu não a conheço, mas todo mundo diz que ela é muda, que ela escuta, mas ela é muda, ela não fala. Tem que se saber o que aconteceu, mas a pessoa pode ser muda. E pode acontecer do surdo mudo. Sim, existe, mas não é a realidade. É uma coisa muito... Tanto é que eu conheci essa única criança há muitos anos atrás e não conheci mais nenhuma. E aí, essa imagem mostra até uma parte do oralismo, tanto é que eles não são mudos, que passaram até pela fase do oralismo, que foi uma corrente, foi uma das primeiras, onde se fazia impostação vocal, até o sinal que nós fazíamos antes, o sinal de mãe, que era um sinal fazia o sinal de mulher, que era um sinal que faz na bochecha, e depois pedir a bênção. Né? Fazíamos muito esse sinal, e depois, em muitos lugares, ele vem sofrendo uma mutação, que é a mão fechada na bochecha, que é o sinal de mamãe.
E esse sinal ele advém do oralismo, porque se fazia o sinal, o som do M, e a criança, a criança surda fazia isso aqui e ela tinha que sentir. E aí sempre se fazia mais ou menos isso, colocava a mão da criança na pessoa que está falando e nela também. Ela tinha que colocar nela para ela sentir nela e ela sentir no outro, porque às vezes ela fazia isso, mas não vibrava. Então, ela tem que sentir a vibração. E o surdo é muito pela vibração. Os surdos, tem muitos surdos que gostam, por exemplo, os meus colegas, eu tenho uns colegas que, um colega que ele foi se casar, e ele alugou ele fez questão que teve que alugar uma casa que tivesse tablado de madeira, para ele poder sentir, quando colocasse as músicas, eles gostam de dançar, tem uns que fazem hip hop, que até eu fico como que fazem isso. Eles dançam hip hop, gostam de dançar e gostam de sentir a música, que você fala, não é surdo. Né? Então, eles sentem isso. Eu trabalhei também com um surdo no curso de enfermagem, que aí a professora disse, mas, pois é, então, né, ele não vai saber as batidas do coração da criança. Eu falei, sim, ele vai saber, sim. E aí, eu nem expliquei nada para ele. Eu não expliquei. Eu simplesmente coloquei a mão dele tem uma maquininha, porque pulsa quando o coração da criança bate, pulsa, tem a vibração na maquininha, ele colocou lá, aí ele falou, deu tantos por minuto. É isso mesmo. Então, não, é uma coisa muito natural. O surdo ele usa bastante de alguns recursos assim. Pode passar. É bom se dizer também que a Libras ela é a língua oficial das comunidades surdas, não a língua oficial do Brasil. Não é a língua oficial do Brasil, não é a língua legal do Brasil, que o Brasil todo é obrigada a saber Libras. Eu sei que tem muitos intérpretes que vão querer me bater, não tem problema, mas é bom se saber que quando se for ler, né, e se você for ler na lei, ela é a língua oficial das comunidades surdas. Agora, de que nós temos um esforço e temos, graças a Deus, uma vitória muito grande da legalização dela, de que ela seja ensinada nas escolas, que as pessoas aprendam, da mesma forma como nós pensamos na importância de aprender o inglês, também de aprender a Libras. Além da questão só comunicativa, né, você realmente está aprendendo um outro mundo muito interessante. E nós nos utilizamos o tempo inteiro também dos sinais. Em alguma parte ali eu vou falar, eu não vou seguir muito o script, não. Eu vou falando assim, eu repreparei isso aqui. Pode fazer. Deixa eu... Olá, tudo bom? Uma pergunta numérica. Enfim, eu não sei exatamente se você precisa saber esse número, mas ouvi dizer que no Brasil existem aproximadamente 10 milhões de pessoas que utilizam a Libras, em algum grau, em algum nível, o que dá aproximadamente 5% da população brasileira. Proporcionalmente, muito mais do que outros países. Então, você acha que o Brasil ele tem um potencial maior do que muitos outros de estender o uso da Libras para a população em geral? Obrigado. Bom, em questão de números, eu não sei, não. E também não sei muito da realidade de outros países em relação ao uso de línguas de sinais. Eu sei que aqui no Brasil, realmente, os nossos esforços estão alcançando, sim. Nós tivemos agora uma aprovação de que a Libras vai ser ensinada nas escolas. Isso é uma alegria muito grande, né? É um avanço muito grande. E tivemos algumas discussões, né, dos surdos na escola, algumas discussões sobre o deficiente, né? Sobre os deficientes, escola, que atrapalhavam tudo, e eu não fiz nem isso, porque, pelo contrário, você tem um ganho muito grande.
mas temos as nossas leis aqui, pelo menos, estão avançando em relação a alguns países, estão avançando sim, temos muitas vitórias e precisamos de muito mais, mas sim, estão avançando bem, né? Agora eu não saberia te dizer em números, não. Bom, nós temos aqui na modalidade, também trabalhamos com a modalidade simultânea, quando nós trabalhamos, por exemplo, o que a Juliana está fazendo agora, ela está fazendo a tradução simultânea. Patrícia. Agora é a Patrícia? Então a Patrícia está fazendo a simultânea agora. Então, em uma palestra, numa sala de aula, nós também fazemos a interpretação simultânea. E fazemos também a consecutiva, né? Quando alguém manda o material para a gente, né? E nós vamos fazer a consecutiva, podemos pesquisar também, tomar nota, ver quais são as possíveis palavras, fazer um levantamento, e também fazemos a consecutiva. E também fazemos a mista, que seria o quê? A mista é mais ou menos assim. Por exemplo, eu usava bastante a mista quando eu estava interpretando na sala de aula um filme. Então, para interpretar o surdo, é muito difícil o surdo olhar para a tela está longe. Se nós, ouvintes, temos dificuldade, às vezes, nos cansa, às vezes, de olhar para a legenda, porque você olha para o filme e olha para a legenda, e, às vezes, você deixa a legenda e olha só no filme. Né? Para os surdos, é mais ainda, é bem pior. Então, eu costumava fazer a consecutiva. Então, eu dava mais ou menos um spoiler e falava, olha, vai acontecer isso, presta atenção que isso vai acontecer, tá? Aí eles olhavam e depois olhavam para o filme. E em alguns momentos eu fazia, sim, a simultânea e depois fazia a consecutiva. Então, nós fazemos a mista também. Bom, aqui, para a gente se situar, a língua de sinais é uma língua visoespacial. Ela é uma língua que nós vemos o que está acontecendo com ela. E os intérpretes de línguas orais, das línguas de espanhol, de alemão, de italiano, é uma língua auditiva. E nós, intérpretes de Libras, trabalhamos com as duas e também com bimodalismo. O bimodalismo é quando nós fazemos a Libras e a língua de sinais e a língua oral ao mesmo tempo. Eu particularmente, não só eu, alguns estudos, né, falam que realmente não é eficaz, porque são línguas diferentes. Então, a estrutura linguística das duas são muito diferentes, da língua oral e da língua visual. Então, se tenta uma aproximação, quando é uma frase pequena, tudo bem, a gente até consegue. Mas quando é uma palestra, alguma coisa que a pessoa vai fazer o bimodalismo, ou ela se foca na estrutura de uma ou de outra. Então, ela vai atender ou ao público ouvinte ou ao público surdo. Então, é um pouco complicado o bimodalismo. Se faz, é bastante... Às vezes, nós nos vemos em situações de que só tem um intérprete e não tem como fazer. Ele tem que atender os surdos e o ouvinte ao mesmo tempo. Isso é muito comum. E nós não temos saída, vamos ter que fazer o bimodalismo. É uma coisa que, às vezes, temos que fazer. Mas não é uma coisa... Não seria uma coisa... Não seria... aconselhável fazer, né? Deveríamos ter acessibilidade para as duas línguas. Esse aqui eu já falei na modalidade simultânea consecutiva e mista. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre o intérprete de Libras. Eu digo que da construção, da exposição, às vezes, quando nós falamos de uma crítica, precisamos nos expor. Quando o intérprete de Libras, ele é muito consciente disso. Ele fala, poxa, eu não estou preparado, eu não sei fazer isso. E a gente diz, vai, é você que tem, só tem você, vai, você tem que fazer, e você consegue. E ele realmente vai. Gente, os intérpretes de Libras, os intérpretes de línguas orais também, a gente sabe que tem que se vencer todos os dias. Tem que se vencer para poder entrar na cabine e vencer aquele medo.
né? E lá, só que o intérprete de Libras, nós dizemos que tem que dar a cara mesmo ao tapa. Porque o intérprete de língua oral, só aquelas pessoas que conhecem tudo vai saber quem é você. Se os intérpretes de línguas orais dentro da cabine têm medo de se expor, veja lá aquela pessoa que está sendo filmada, que está sendo exposta, que todo mundo está vendo ela, que ela está respirando, que está vendo a aflição. Porque os de línguas orais, se ele pode estar aflito ali e está... Então, de acordo com as expectativas, nós estamos... Ele pode estar ali se movendo e tudo, mas a pessoa que está ouvindo uma coisa bonitinha. E o intérprete de Libras, se ele errar alguma coisa, ele é feio. Então, assim, são pessoas corajosas, são assim, aqueles que dão a cara verdadeiramente a tapa. Bom, pode passar? Eu digo que um bom intérprete de língua oral, um intérprete oral de Libras, de língua de sinais, é um sonho de consumo de todo surdo. Porque o surdo ele gostaria muito daquele intérprete que ele vai falar, ele vai passar a mensagem dele, e a mensagem dele chegue da forma que ele quer, do que ele está falando exatamente, chegue de forma que expresse tudo aquilo que ele gostaria de falar. É um sonho, né? E os surdos, às vezes, têm sempre esse medo. Pode passar? Bom, aí eu fiz um recorte eu fiz uma pesquisa com alguns surdos. E eu perguntei quanto você confia no intérprete, né? Você confia, né, no que ele fala? Todos eles me disseram não. E por isso que eu disse no começo de que é preciso fazer uma desconstrução primeiro, nós vamos para depois nós fazermos uma exposição, para depois nós fazermos uma construção. Pode passar? Eu perguntei para os surdos como é qual a sua preocupação com o tradutor que irá fazer sua voz. Eu coloquei, fiz um resumo da maioria das respostas, né? A maioria deles se preocupa com o discurso. Alguns falam que mesmo não confiando, é o que tem. Não confio, mas é o que tem, é o que nós temos. E alguns deles, eu confio sim, né? Desconfiar na interpretação dos intérpretes. E alguns disseram, olha, eu gostaria que melhorasse, mas é preciso aceitar, é a realidade que nós temos. Quando eu perguntei qual o temor que você tem em relação a quando fazem a sua voz, e isso eu achei muito sério. Eles têm um medo muito grande do discurso não ser transmitido com fidelidade, de que aquilo que ele está falando vai ser passado, né? Isso também, digo que acontece com as línguas orais, quando eu não sei se os intérpretes de línguas orais já tiveram, né? Sim, muitos já tiveram, por exemplo, quando vocês estão dando, o Juliano, quando você está dando uma palestra em inglês, se depois você já ouviu uma outra pessoa que a tua interpretação dela é em português, já aconteceu isso, vocês que dão palestra nas línguas que trabalham, se já ouviram a outra pessoa fazendo a sua interpretação. É muito interessante. Tem coisa que você vai dizer, mas não foi isso que eu falei. Tá, mas não foi isso que eu quis dizer. Né? Acontece muito. Com a língua de sinais, isso acontece, acontece muito. E o surdo, em uma palestra, ele preparou aquilo ali, ele quer dar aquela mensagem, e às vezes a mensagem chega de uma outra forma, da forma que o intérprete entendeu, né? Não da forma que o surdo queria passar. Eles falaram também que às vezes eles falam alguma coisa e o intérprete colocou alguma outra informação que não foi aquela que ele deu. Então, às vezes, acontece de informações adicionais que não foi aquilo que ele falou, mas o intérprete achou que deveria colocar para enriquecer, talvez,
né? E é sempre a intenção do intérprete nunca é, olha, eu vou fazer errado. Não, não é isso. Nunca é isso, tá? E também tem eu coloquei dessa forma para que eu lembrasse. Eles têm uma preocupação muito grande da interpretação, do esforço de morrer com a interpretação, da fala deles morrer na interpretação. O seguinte: eles podem preparar uma aula, preparar uma fala, e eles, por exemplo, querem que os alunos entendam aquilo ali. E ele fez um esforço tão grande e os alunos não entenderam, não dão a resposta que eles gostariam, não vão fazer uma prova com que ele falou, poxa, professor, mas você não explicou isso, mas você não falou isso. Falei sim, eu falei isso, só que o intérprete não passou aquilo, então pode acontecer de que eles falam, poxa, eu me esforcei tanto, mas eu dependo do intérprete e não foi passado aquilo. E também acontece também muitas distorções dialógicas também. Né? Isso acontece bastante e o que deixa eles temerosos. Pode passar? Então, como é que ele... Por que ele não confia? Porque ele vê a interpretação depois e dá um feedback ou porque ele só acha que não confia? Algumas vezes é o tal do... essa questão de achar é aquela coisa de experiências que eles já tiveram, então eles estão sempre na defensiva. Normalmente estão sempre na defensiva por experiências que já tiveram. E também porque eles têm um resultado, o feedback daquilo que eles falaram, o retorno daquilo que eles falaram, o retorno não é positivo. Ou então que vai falar, olha, mas você falou isso. E ele falou, não foi isso que eu falei, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu falei. O surdo nem vai dizer, não foi isso que eu quis dizer, o surdo vai dizer, não foi isso que eu falei. Né? Só que foi aquilo que chegou para o ouvinte, chegou para o outro. Então, eles não confiam, e também não confiam na questão da preparação do intérprete. Eles não confiam na questão da preparação do intérprete. Isso é uma... E nós vamos ver também um pouquinho para frente. Bom, eu também fiz uma enquete com os intérpretes. E tem algumas das perguntas que eu perguntei foram várias perguntas, e eu gostaria de saber como o intérprete se via, se ele tinha preocupação, se ele via a preocupação dele na questão de línguas orais também. E a maioria deles se preocuparam, quando eu perguntei se eles precisariam, qual é a parte que eles precisariam melhorar, o que preocupava mais eles estão sempre muito preocupados na questão da Libras mesmo, da língua de sinais. Né? E esse também, quando eu vou falar em Libras, quando eu falo Libras, é a língua aqui do Brasil. Né? Libras, língua brasileira de sinais, Libras, a língua aqui do Brasil. E eu vou falar normalmente em língua de sinais, língua de qualquer país, que seria o idioma, né, de qualquer país. E língua, eu vou falar também de línguas orais, do português. Então, eu vou falar mais de línguas orais, tá? Bom, quando eu perguntei qual o seu desejo de melhorar a profissão, né, a maioria, eu perguntei, melhorar Libras em geral, né, tem que aprender Libras, melhorar Libras, algum aspecto específico da Libras, português para Libras. Então, esse foi o que a maioria, poucos responderam, que é melhorar a interpretação da fala, que é de Libras para o português. Então, da língua visoespacial para a língua oral. Poucos tiveram essa preocupação. Pode passar? Sim. Uhum. É sobre isso que eu estou falando. Sim. Então, para isso que eu ia dizer. Para quem não teve essa experiência, para quem nunca viu, né, entra na página do poliglotar.com, é poliglotar.com só, né? No YouTube,
Mas no poliglotar.com também eu puxei muitas lá, mas tem muita coisa boa mesmo. Entra lá no YouTube, no Poliglotar, e tem uma palestra, assim. Mas também tem outras, tem muitas coisas no YouTube. Mas, assim, do que a gente sabe o endereço, lá no poliglotar.com, tem, no YouTube, tem uma palestra é uma surda, né? É uma surda. Tem uma surda e tem a interpretação da intérprete. Bom, não, deixa aí. Isso aqui é muito importante. Eu perguntei para os intérpretes o que te trava no seu exercício profissional. Falta de prática, a maioria deles disseram que não. Insegurança ou limitação emocional, muitos deles disseram que sim, porque realmente acontece de que, às vezes, eles até têm um preparo, se prepararam, se benzeram, estudaram, e quando chega na hora ali, o coração bate, a voz fica ofegante e não consegue falar direito, porque a questão emocional pega pesado. E também, muitos deles disseram, eu não tive treino. E aí vem uma outra coisa. Eu me lembro que quando eu fiz a minha graduação, eu não tive também, nós tivemos, né? Tivemos, sim, tivemos algumas aulas, tivemos treino, sim, tivemos laboratório também, sim, de voz, mas foi muito pouco, uma porcentagem muito pequena. E naquela época eu dizia, nós tínhamos que ter uma aula com fonoaudiólogo. Nós deveríamos ter um fonoaudiólogo para dar essa disciplina. É necessário, se faz necessário. E aí eu estava comentando com uma colega que está fazendo um curso lá na UFSC, e eu falei, poxa, na minha época não tinha isso, e ela me disse, ainda não temos. Então, quando nós procuramos algum curso que prepare, que tenha que ajude o intérprete nisso, e os intérpretes, eles procuram. Então, essa falta de preparação, essa exposição que eu estou falando, poxa, não é legal, não está bom ainda, não é por falta de esforço do intérprete que procura, mas não temos. Tem alguns cursos sim, que se chama português para intérpretes, português para Libras, tem algumas coisas assim que sempre fala, até os temas sempre é português para. Então, não é uma coisa pensada na voz e na fala. E eu também perguntei se a dinâmica muito rápida na formação de palavras em Libras, ou da Libras ou oral, quando se faz a Libras muito rápido, numa velocidade muito rápida, ou quando se fala muito rápido para fazer para Libras. Não. A maioria dos intérpretes, eu estou falando de intérpretes profissionais, tá? A maioria dos intérpretes tem isso muito bem. Eu estava comentando com alguém que eu particularmente, tenho uma dificuldade tremenda quando a pessoa fala muito devagar. Normalmente se fala, olha, vamos falar devagar, porque tem um intérprete de Libras. Então, quando eu trabalhei como professor no curso de engenharia, que o professor dizia, olha, nós precisamos ter um pensamento... Meu Deus, eu queria morrer. A pobre da Patrícia, a Patrícia que está fazendo agora a Libras, deve estar... essa fala minha, ela dando assim, deve estar dando umas travadas. O pobre do intérprete morre. Então, quando está falando muito rápido, a gente manda ver legal. Manda ver legal. Agora, quando é muito, se a gente não consegue dar o espaço, então, o tempo, eu sempre digo que temos que ter um tempo, tanto nas línguas orais, quanto nas línguas de sinais, antes de começar a falar, nós temos que dar um tempo para a formação do pensamento, para aí, sim, depois disso, nós começarmos a interpretar. Então, isso é muito treino, mas precisa disso, porque senão nós vamos fazer palavra por palavra, fazer a interpretação literal. Tá? Pode passar. Nossa, já? Bom, para quem? Nós vamos fazer isso para quem? Para os surdos e para os ouvintes. Como eu digo, até debaixo d'água, nós conseguimos fazer a Libras lá, pulando de paraquedas, conseguimos fazer a Libras conversando lá do outro lado da rua, de qualquer forma.
Então, conseguimos fazer até debaixo d'água. Pode passar? Bom, e aqui eu faço até uma brincadeira. E a voz falada? E a voz falada? Nós temos... vamos falar um pouco sobre a voz. A voz é a produção, é o som. É o som. Então, nós temos que ter uma qualidade de som, temos que trabalhar isso, porque a forma que o som vai sair, ela depende muito de vários fatores também, como a construção da fala. Precisamos ter alguns cuidados vocais, fazemos exercício, respirar. A respiração é muito importante para que tenhamos um som de qualidade. E a fala seria a produção, o som, o som com as produções, com a fala, né? A fala com as palavras, né? E aí temos também a linguagem, que a linguagem, quando nós falamos tem muita gente que fala assim, a linguagem brasileira de sinais. A linguagem é a comunicação. Então, a comunicação pode ser braille, pode ser taquigrafia, né? A taquigrafia, o código Morse, tudo isso aí é linguagem. E temos também a linguística, que é o uso de tudo isso, do som, da fala e da linguagem, é o uso da fala, da linguagem, como ela é exposta. Pode passar? Nós temos também, eu já falei sobre isso, que não é surdo-mudo, já falei o porquê. E também é muito interessante, assim, todos nós temos uma idade vocal. Todos nós passamos por isso. Quando um bebê chora, mesmo até o surdo, ele conhece a entonação da voz do bebê. Porque a mãe ouvindo fala assim, esse choro aqui é porque tem que trocar a fralda, esse choro aqui é de fome. A mãe surda também, a mãe que é surda, também conhece isso pelas expressões do bebê. Então, todos nós, quando falamos, nós imprimimos nós temos o DNA, imprimimos uma impressão. Normalmente, quando nós falamos, por exemplo, por telefone com alguma pessoa, nós sabemos mais ou menos, como eu trabalhei um tempo como telemarketing. Então, eu já sabia como eu ia tratar a pessoa pelo que eu recebia da voz dela. Então, a pessoa ela mostra sempre a emotividade, a emoção dela, a emotividade, pela voz. Então, eu sei quando a pessoa ela está nervosa, quando ela está ansiosa, quando ela está estressada. Eu sei normalmente pela voz. E quando a pessoa, por exemplo, uma pessoa que está muito eufórica, a pessoa que está muito feliz, uma das coisas que o som é emitido, por exemplo, se a pessoa vai ter a voz mais grave, ela normalmente, quando a pessoa está triste, ela tem a cabeça mais cabisbaixa, as pregas dela também são contraídas, então ela tem o som mais baixo, a voz mais fechada. E quando a pessoa está mais alegre, ela tem a cabeça mais erguida. Então, é impossível ter a voz muito assim, quando eu abaixo a cabeça. E é impossível ter uma voz muito, quando eu levanto muito a cabeça, ter uma voz muito grave. Então, quando a pessoa, no corpo dela, e na entonação também, nós conhecemos como é que está a voz. O bebê, é muito interessante que o bebê ele tem a voz, ele já nasce com voz. Só que, quando ele vai amadurecendo, ele vai começando a brincar com a voz, vai começando a descobrir a voz. Então, também o bebê surdo, muitas mães não sabem que o bebê é surdo, porque eles falam assim, não, mas ele falava, ele emitia som. Sim, o bebê ele emite som, mesmo o bebê surdo, ele emite som. Só que, como ele não, as palavras que ele vai conseguir falar, ele ouve e por imitação. Por isso que nós aprendemos a falar japonês. Quando se nós falamos arigato, é porque eu ouvi alguém falando e tanto é que as línguas tem essas línguas que marcação fonética, né? Que se eu falo, eu mudo um pouco a entonação, eu quero dizer uma outra coisa completamente diferente, não é isso? Então, só que isso aí eu vou saber como. Na minha exposição, eu tenho que ter um bom ouvido na minha exposição auditiva, que aí eu vou aprender, eu vou ouvindo aquilo ali e vou praticando. Não, é impossível você fazer alguma coisa sem praticar. As mulheres, nossa voz muda o tempo inteiro. Nós somos realmente mulheres de lua. Então, realmente, nosso período menstrual,
o nosso período emocional nos guia muito. Então, a nossa voz, ela vai estar realmente guiada pelas nossas emoções. E também, assim, as mulheres até os 30 anos, mais ou menos, depois dos 30 anos, a voz dela vai ficando mais grave. E a dos homens, depois dos 60, a voz dele vai ficando mais aguda. Então, pensa assim, naquele vovozinho que já tem a voz mais aguda. Então, senhores, vocês vão ficar com a voz mais aguda. E os adolescentes, então, eles nem fazem aula de canto, pelo menos os bons professores de canto, não trabalham, eles fazem coral, alguma coisa, mas trabalhar voz com adolescentes não se trabalha. Pode passar. Pode passar. Bom, todos nós, a nossa fala, ela é marcada pelo timbre, pela ênfase, pela dicção. Então, por exemplo, quando eu falo, eu sempre digo que os intérpretes têm um pouco de dificuldade para me interpretar, porque eu tenho uma dificuldade de manter um pensamento linear. Né? Eu falo, depois eu volto, depois eu vou para trás, eu vou para frente. Né? Eu tenho essas coisas assim, fica um pouquinho difícil para o intérprete fazer a minha voz, porque eu não tenho uma linearidade. Está tudo bem. O intérprete de língua oral ele tem que estar preparado para isso também. Né? Só que são várias coisas. Por exemplo, a dicção, eu tenho uma boa dicção, tenho um bom timbre. Quando eu estou falando numa fala assim, é uma coisa. Agora, quando eu vou fazer uma fala, por exemplo, um surdo me vai falar assim, eu aqui, cidade, Fortaleza, bonita, chegar, legal, legal, legal. Pessoa, Fortaleza, legal, legal, legal. O intérprete, às vezes, ele vai fazer essa modulação. Eu cheguei aqui em Fortaleza, onde a cidade é muito bonita. As pessoas aqui são muito legais. Então, ela tem o conjunto do que ela fala e também a modulação, o timbre, sabe? E a ênfase que ela dá. Isso é muito interessante, porque isso dá um empobrecimento. Uma coisa é eu falando aqui com vocês, eu tenho um tipo de fala. Quando eu vou fazer a fala para Libras, a fala de Libras para o português e também os intérpretes de línguas orais, tem que fazer uma impostação. Essa impostação também tem várias coisas para se falar ela, porque não é simplesmente você colocar a voz ali em um lugarzinho. Tem muitas coisas para falar. Mas, de uma forma geral, é você deixar uma voz mais auditiva. Então, eu poderia falar assim, por exemplo, se eu fosse fazer para isso, para português. Eu cheguei aqui na cidade de Fortaleza, onde as pessoas são bastante acolhedoras. E a cidade é muito bonita e harmoniosa. Então, eu tenho que ter uma formalidade. Isso tem que ser, o pensamento é muito rápido. Nós temos que ter uma rapidez. O intérprete trabalha com um mecanismo muito... Já acabou meu tempo, né? Muito grande. Mas passa aí. Bom, passa. Bom, isso aqui eu acho muito importante a gente falar. Nós temos o nervo vago, que é um nervo, um dos pares cranianos, que fica aqui. Ela sai fica assim mais no pescoço. Trabalhar isso, antes de nós começarmos a falar, nós fazemos... Eu estou falando para quem trabalha para o intérprete que está no exercício. Né? Quando nós vamos falar, fazer alguns exercícios, ele marca a respiração, o nervo vago ele é um marcador de respiração, ele é um marcador também da parte emocional. Então, trabalhar antes da gente começar a falar, beber água, fazer um exercício vocal, fazer alguns exercícios, né, de lábio palatal, fazer exercício também do pescoço, e falando. Tem alguns exercícios bem legais para fazer isso. Mas é bem interessante que se pesquise sobre isso. Passa. Bom, isso aqui também eu vou falar rapidinho, muito rapidinho já. A estilística, eu digo que é a arte da beleza. Uma coisa é o que a Lia estava falando antes. Uma coisa, se vocês depois foram pegar a minha fala e ver que eu falei assim, estamos aqui, nossa, que legal estar aqui. Eu vou falar, que legal estar aqui. Mas se eu estivesse, a pessoa está falando na Libras, e eu vou falar isso, né? Eu falei, que legal estar aqui, que bom estar aqui. Então, a forma que eu vou trabalhar, o meu instrumento de trabalho tem que estar bem formado. Então, assim, nós sempre falamos que temos que ter uma voz formal,
O nosso trabalho tem que ser formal. E formal, eu digo que temos que ter uma boa articulação, é um trabalho fonético, um trabalho linguístico, todo um trabalho fonético e linguístico. Né? Em resumo, em suma, é isso. Tá? Mais um pouquinho. Bom, o nervo vago ele também vai estar nessa questão de meditar, de respirar. Antes de você entrar para o trabalho, faça algum trabalho de respiração, de meditação, qualquer coisa que vai te ajudar. Mas uma das coisas, ter a parte técnica, a parte de corpo e também você trabalhar também toda a tua parte mental, emocional, porque o intérprete, às vezes, ele tem tudo. Ele sabe falar, ele teve um bom professor, ele tem a técnica, mas se ele não tiver o emocional dele equilibrado, ele coloca tudo a perder. Né? Eu preparei aqui, todo mundo aqui viu que tanto que eu preparei. Eu fiz slide, depois eu desfiz e tudo. Mas se eu não soubesse que eu iria falar, eu estaria perdida aqui, o meu emocional estaria acabado. Né? Então, eu tenho que ter, sim, a parte técnica, eu tenho que ter ela. Imagina, se eu tenho toda a parte emocional e chego aqui e fico divagando. Né? Então, temos que ter a união. Mas a parte emocional, ela pega muito. Eu conversava com algumas pessoas também que falavam, Gina, como sua voz está diferente ali, falou, mas eu estou escutando isso muito tempo. Gina, como sua voz está diferente? Como sua voz está diferente? E é verdade. O emocional, eu tive uma mudança emocional muito grande, então eu não faço esforço para estar bonita. A voz está bonita, simplesmente porque o emocional mudou. Trabalhem o emocional em qualquer área. Pode passar. Bom, eu digo sempre que quando eu até fiz uma brincadeira aí, quando o corpo não cuida, a voz padece. Porque se você não cuida do seu corpo enquanto beber água, fazer exercício, só falar, mas eu estou falando para a pessoa que vai falar, trabalhar um bom tempo com a voz. Ou se você prejudicar a tua voz, isso é permanente. Cuidem da voz, cuidem da voz. Eu vou só falar um pouquinho sobre o sotaque, rapidinho, porque realmente a Isabel, né, foi no último, ela falou, Gina, você vai falar alguma coisa sobre o sotaque? Eu disse não. Bom, só o sotaque tem sim como neutralizar, não tem como falar assim, olha, mas tem que se preservar e tudo. Sim, a pessoa preserva, mas quando é para o trabalho, né, às vezes nós temos como neutralizar, tem alguns exercícios que faz, alguns exercícios fonoaudiológicos. Mas eu vou dar só uma palhinha assim. Faça quando fizer, por exemplo, faça algum exercício no espelho, coloque uma voz, por exemplo, da Alexa, do Google, né, uma voz mecânica, assim. Tenta imitar, brinque com isso e também veja quais são, cada um no seu sotaque, veja quais são o que é marcador no seu sotaque, o que você gostaria não de eliminar, mas de minimizar aquilo. Veja o sotaque diferente do seu e faça também por imitação. Isso aqui não é técnica, são alguma coisa assim que eu estou só soltando, dando só alguns conselhos. Cuidem da voz, porque se você perder, se tiver algum problema com ela, é permanente. Então, tenha muito cuidado com a voz, tenha zelo com a voz. O mecanismo corporal e o mecanismo emocional é o que vai guiar o teu trabalho, além, é claro, pressupondo que todo mundo vai ter a parte de conhecimento, de estudo. Isso eu pressuponho que isso já, todo intérprete vai ter isso. Muito obrigada. Excelente, Gina. Obrigado aí pela palestra. Não sei se alguém tem alguma pergunta adicional aqui do público, ou então do Zoom também, se alguém quiser. Não está aparecendo minha cabeça ali. Vou até sentar aqui. Então, de toda forma, eu acho que já passou o tempo aqui da palestra, né? Então, a gente pode fazer essa pausa. Qualquer coisa, podem entrar em contato aí com a Gina para conhecer mais sobre Libras, sobre voz e tudo. E a gente vai começar agora a sala de bate-papo no Zoom, na sala 3. Quem tiver o link aí pode entrar. Coffee break e daqui a pouco a última palestra do sábado. É isso. Valeu, pessoal.